apesar de todo o sofrimento que a pessoa possa ter tido, ela está livre, e agora os sofrimentos que ela possa ter são morais, emocionais, e que a gente pode ajudar com preces, mas principalmente com a evocação. Principalmente com a evocação. E aqui a gente vai começar a entrar propriamente, então, no dia de hoje, que é um dia que culturalmente se fala que é o dia de finados, o dia o dia dos mortos, né, em que as pessoas, aí sim, das mais diferentes crenças, reservam esse dia para pensar nos seus entes queridos que morreram. Embora a gente pense de vez em quando neles durante todos os dias do ano, em épocas do ano, mas esse dia isso é mais forte, porque é um dia destinado a isso. Claro que a cultura faz com que as pessoas vão até onde está o corpo desse ente querido, porque foi o corpo que ele usou durante toda a vida, né. É a roupa que ele usou, o instrumento que ele usou. Então a nossa maneira, formal de se aproximar deles, de concentrar o pensamento neles, é ir até o cemitério onde está o corpo, né. Então essa ideia faz com que a gente se concentre mais em pensar neles de uma maneira mais forte, mais viva, mais eficaz, e isso os atrai e faz uma ligação, uma comunicação mais forte. Mas é evidente que a gente vai aprender com o espiritismo que não é o lugar ou a proximidade do co com o corpo que morreu, que já está muitas vezes virou pó, e não é o cemitério que é a causa dessa ligação, dessa lembrança, desse sentimento, deles estarem mais próximos de nós. Evidentemente que é o pensamento, é o sentimento que a gente nutre por eles. Então a gente pode, sem nenhum problema, nutrir esse pensamento, essa ligação, essa comunicação, essa homenagem também por pensamento. Então aquela pessoa que não tem condições de ir ou que não quer ir até o cemitério, que fique tranquila. Desde que ela nutra um sentimento verdadeiro, um pensamento verdadeiro para essa alma, para esse espírito. Porque o corpo é uma veste que apodreceu, que nos serviu, que foi útil, mas que é secundária. Ela vai virar pó e vai formar outros corpos, mas que a gente entenda que o principal é o pensamento, pensar neles, orar por eles, mas o espiritismo coloca algo a mais que isso. É esse o ponto, o espiritismo de Kardec. Hoje eu estava dando uma olhada nas redes sociais dos perfis espíritas. Que alguns nem falam nisso, que é surreal. Os que falam dizem o quê? Ah, que a gente tem que pensar neles, orar por eles, que é uma coisa maravilhosa. Só que o espiritismo em Kardec faz algo além disso, que é a parte da evocação. A gente pode evocar e conversar com eles, saber como eles estão, se eles podem nos ajudar ou se eles estão precisando de ajuda, conselhos, preces, orientações. Porque muitos espíritos, quando desencarnam, eles passam por um estado que Kardec chama de perturbação, que é uma adaptação para a nova vida, a vida espiritual. É uma fase de se desencilhar do corpo. Então é um momento confuso. É um momento que o espírito demora para recobrar sua lucidez. Então ele, e, como a gente ainda é muito imperfeito, é um momento que eles ficam sem a noção exata das coisas, meio confusos. Claro que isso dura, em geral, pouco tempo, poucos dias. Isso é geral, tá? Os romances espíritas colocam que essa confusão, essa perturbação, ela é complicada para em nível geral para a maioria. Isso é falso. Os casos em que a perturbação, essa confusão se prolonga são raros. A maioria de nós, mesmo nós imperfeitos, dura alguns dias. Mas a invocação ajuda o espírito a sair mais rápido dessa, dessa confusão, dessa perturbação. Então vejam, o movimento espírita não pratica evocação, acha que o espírito está sendo atendido no mundo espiritual e levado para algum lugar. E deixa de ajudar essa alma querida que partiu a se desvencilhar. Então, se você tem alguém que partiu recentemente, mesmo que não seja recentemente, você deve orar, conversar com ele mentalmente e evocar, praticar a mediunidade, ver se você tem, e evocar e conversar com ele, porque de repente ele está precisando de ajuda. Então, o que é essa ajuda? É fazer entender que ele agora é um espírito, fazer ele mudar de pensamentos, e logo ele se recupera, recupera a sua lucidez, lembra de vidas passadas, ele tem a noção
completa como espírito, porque lá é a nossa verdadeira vida, né? Outro erro desses romances espíritas foi colocar uma ideia de que o mundo, quando a gente lê a obra do André Luiz, o mundo espiritual é uma novidade para André Luiz. Só que isso não tem sentido, porque a gente já morreu milhares de vezes. Então não é novidade isso acontecer e estar lá. Então não faz nenhum sentido isso. Logo que a gente sai dessa perturbação, a gente já lembra de tudo. Lá é a nossa verdadeira casa. Aqui que não é a nossa casa. Então essas obras também colocam essa ideia de que lá é tudo novo, a gente não sabe como é que é, alguém tem que nos apresentar. Não. Lá é a nossa verdadeira vida, né? Lá é a nossa casa natural da vida de espírito. A gente passa muito mais tempo lá do que aqui. E todas as noites, quando a gente dorme, sai do corpo, a gente está no mundo espiritual. Então não é novidade o mundo espiritual, como essas obras colocam. Mas alguns espíritos, por exemplo, se acreditam ainda que estão vivos. Alguns espíritos ficam presos a lugares, mas presos não no sentido que eles não conseguem atravessar a parede. Eles ficam. O pensamento deles está fixo por alguma razão em algum lugar específico, ou a pessoas, ou ao seu corpo. Mas isso é raro. É raro. E mesmo que aconteça, a gente pode ajudar isso a acabar através da prece e da invocação. E da invocação. Que aí logo o espírito sai dessa situação. Mas os espíritos, então, continuam vivendo aí à nossa volta e a gente pode se comunicar com eles. E como eles continuam vivos e recobram a consciência, a lucidez e passam a nos acompanhar, agora eles passam a ver os nossos reais pensamentos e sentimentos, né? Então, por isso o valor do velório, do funeral e do pós-morte de respeito que a gente deve ter. Porque isso os ajuda também. E isso também é fazer bondade para eles. Quando eles veem que a gente é ingrato, que a gente tinha pensamentos falsos, isso os magoa, né? Pode os magoar. Então tem todo sentido também a pessoa que cuida ali daqueles momentos finais do corpo, é uma última despedida, os últimos pensamentos dessa transição, faz todo sentido porque a pessoa continua viva, justamente porque ela continua viva, né? Mas que a gente entenda que passado essa fase, o corpo não é nada e o que fica é o pensamento. Bom, uma vez que os espíritos estão à nossa volta, a gente pode se comunicar com eles, todos nós, não são só médiuns, missionários ou trabalhadores de casas espíritas. Aliás, para Kardec não tinha essa distinção, a gente que inventou, né? Espírito e trabalhador espírita. Não existia isso. Você é espírita, né? Então, você é espírita onde você estiver, não é só na casa espírita. Aliás, não precisa nem pisar numa casa espírita para ser espírita e para praticar a mediunidade, né? E conversar com os seus, ajudar os seus e aprender com eles. Então, essa é o quadro geral do que o Espiritismo proporciona e o consolo, né? O consolo do que o Espiritismo proporciona. Agora, vamos entrar, então, por que a importância dessa data? Porque se o que estabelece melhor a ligação entre nós e os que já partiram e proporciona essa continuidade de relacionamento e essa comunicação é o pensamento, nesse dia, como hoje, em que a grande maioria das pessoas está pensando nisso, essa soma dessas intenções, desses pensamentos, o que Kardec chama de comunhão de pensamentos, cria uma espécie de força de atração muito maior entre os vivos e os mortos, né? Então, por isso que é um dia muito especial. Só que, claro que o objetivo do Espiritismo é transformar essa intenção que acontece no dia de hoje para todos os dias da nossa vida. A gente pode pensar neles, se comunicar com eles, continuar a convivência com eles, ajudá-los e receber a ajuda deles todos os dias. Então, quanto mais a gente fizer isso, e quanto mais pessoas unidas na mesma intenção fizerem isso, mais força isso vai ter. Mais consolo a gente vai ter, mais comunicações a gente vai ter, e mais provas de que eles continuam vivos e de que logo a gente vai estar lá, a gente vai ter. Logo a gente vai ter menos sofrimento, menos desespero, menos saudade. Então, por isso que era muito importante para Kardec essa data. O que fazia, então, Kardec no mês de novembro, todos os anos, e ele publicava isso na Revista Espírita? Essa data ele chamava de data de comemoração do Dia dos Mortos.